Senhores e senhoras do Conselho Universitário, bom dia. Eu peço que os conselheiros tomem assento, como também os convidados que estão aqui presentes. Já temos número para dar início à reunião. Só não temos ainda quórum para votação, se for necessário, mas continuaremos recolhendo as assinaturas dos presentes. Então, vamos dar início à reunião. Em primeiro lugar, abordando o pinga-fogo, o expediente, o primeiro orador inscrito é o conselheiro Roberto Salles. Eu pediria a atenção de todos para a palavra dos conselheiros que vão agora se apresentar ao microfone e, na medida do possível, que procurem cadeiras para sentar, porque temos muitas. Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras e convidados. Eu vim aqui primeiro para dar uma boa notícia. Ontem à noite saiu uma decisão do próprio juiz da 4ª Vara Federal de Niterói, que ele anulou as decisões anteriores sobre o Morro do Gragoatá. Na alegação dele, ele diz inclusive que foi iludido pela universidade. A universidade induziu ele ao erro, isso está na decisão dele. Então é uma boa notícia para todos nós, porque a UF passa novamente a ser a dona administrativa da área do Morro do Gragoatá. Quero parabenizar toda a comunidade da UF, que lutou bravamente para mantermos aquela área maravilhosa de 60 mil metros quadrados. E aqui elogiar o trabalho da professora Jane e todos os alunos que fizeram reflorestamento, e a nossa universidade fez a contenção das encostas em 2010, que estava desmoronando. Então, dizer que a UF não fez nada ali é uma grande mentira. Então, parabéns para todos. Segunda medida, amanhã estaremos reunidos com o advogado ambiental e nós vamos entrar com uma ação contra a empresa, porque ela cometeu uma série de danos ao ambiente, inclusive desviando o caminho das águas e causando erosão. Então nós estamos entrando, vamos pegar os elementos e entrar com ação contra a empresa. E gostaria de comunicar a todos que eu e o professor Weiner nos inscrevemos como candidato a reitor e a vice. Nossa chapa é 2. Vamos fazer um trabalho construtivo de divulgar o que nós faremos. Nossa campanha vai se pautar em divulgar algumas coisas que nós fizemos e que nós vamos fazer no próximo quadriênio. Então, nossa campanha vai ser uma campanha tranquila, uma campanha propositiva, e no nosso caso nós não faremos nenhum ataque a quem quer que seja. Então é assim que nós vamos conduzir a nossa campanha, e comunicando a todos que a eleição deverá acontecer no dia 17, 18 e 19 de abril. Então estamos muito próximos. Então eu gostaria de agradecer logo a todos que estão aqui, que estão nos assistindo, pelo carinho demonstrado após a nossa inscrição na reitoria, como candidato a reitor e vice na chapa 2, nossa UF de todos e para todos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Edson Alvise. Bom dia a todos. Quando eu entrei aqui, eu vi ali na camisa do rapaz ali, não a covardia, vamos defender o Hospital Antônio Pedro. Está desligado? Ah, desculpa.
Então, repetindo, quando eu entrei ali, eu vi a camisa do colega ali, não a covardia em defesa do Hospital Antônio Pedro, né? E inspirado nisso, que são falas que são feitas repetidamente aqui, cobrando alguma ação do Antônio Pedro, estou apresentando uma proposição de requerimento que vou ler aqui para os senhores. Proposição de requerimento. Fundado no artigo 51, parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho Universitário, para que seja esclarecido junto à plenária o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais avançadas com a EPSE no seu contrato originário e em todos os eventuais aditivos. Considerando que a universidade acordou a gestão do hospital universitário com a EPSE em tumultuado e controvertido processo, que contou com a homologação por esse Conselho, inspirado na promessa de solução dos seguintes problemas: do acesso a recursos novos, da força produtora do setor, do gerenciamento de recursos, da imediata abertura de leitos, em prazo inicial que seria de 18 meses, considerando que, tendo já expirado essa previsão temporal para a primeira fase e na comunidade não foi seguida da sensação de melhora dos problemas apresentados, mas sim do surgimento de outros, requer apresentação para a plenária e a comunidade do real e efetivo cumprimento das cláusulas contratuais acordadas no instrumento e seus eventuais aditivos, apresentando aquelas descumpridas de forma clara e objetiva. Então, estou passando aqui às mãos do presidente da mesa o requerimento conforme prevê o regulamento, para que se venha a esse plenário dizer quais são as cláusulas contratuais cumpridas e não cumpridas e a real situação da administração do hospital pela empresa brasileira de serviços hospitalares, que é uma grita em todos os curves do pessoal da área da saúde que os problemas não teriam se resolvido, mas sim criado outros e se agravado. Então, eu passo aqui as mãos da presidência para que seja dada o encaminhamento necessário. Bom, senhores, eu sou um professor da antiga e não tenho muita intimidade com as mídias, mas tomei notícia que tem sido dado algumas notícias, alguns, como é chamado, fake news a respeito da minha pessoa, dizendo que eu teria desrespeitado alguma professora aqui ao cobrar o cumprimento das regras. Eu não fiz isso, nunca faria, nunca tratei ninguém com desrespeito, e se o fizesse, responderia por isso. Mas, para provar que não o fiz, eu tenho aqui o texto escrito, embora todos tenham ouvido, está aqui escrito e eu vou ler aos senhores o que foi dito. Que nem sequer foi uma fala pessoal direcionada para a pessoa. Está aqui no orador escrito, que sou eu, tem uma fala antes e depois assim. Acrescentou ainda que na última vez que o professor Sidney presidiu esse conselho, ele retirou de pauta o processo referente ao item número 9 da pauta atual, cujo assunto é a solicitação para a consulta eleitoral, alegando que a professora Ana Lúcia Abraão da Silva havia retirado esse processo de pauta. Entretanto, conforme o estatuto, processos somente podem ser retirados de pauta pelo relator ou pelo propositor, e que, sendo assim, essa conselheira não estava habilitada para tal procedimento, por não possuir nenhuma dessas atribuições, e nem mesmo se encontrava presente na sessão. Talvez, eu não sei como que alguém pode se sentir ofendido se uma outra pessoa usa o nome dela e isso é apontado. Deveria se sentir apontado com quem usou o nome dela indevidamente, que não fui eu, né? No caso aqui, eu sou só o sofá, né? O sofá não pode ser o culpado, né, do que ocorreu.
Pois é. Uma outra situação também, que me informaram até que tem aí uma gravação posta aí, não sei, diz respeito à petição que eu teria formulado para o adiamento da audiência pública, porque a audiência pública foi marcada entre feriados, né, no momento em que teria poucas pessoas da universidade presente, num auditório que nós entendíamos que era inadequado, porque era pequeno e que dificultava a acessibilidade. Então, esta petição, que não foi redigida por mim, foi redigida pelo advogado, que eu contratei com meu dinheiro, paguei na defesa do patrimônio público. Então, na contramão, né, várias pessoas querem usufruir, né, do patrimônio público, eu estou usando o meu na defesa do patrimônio público, e a ação ela se direcionava unicamente para mudar a audiência e apontava algumas questões, né, da redação do advogado, que eu me responsabilizo por ela, que dizia o seguinte: a audiência pública tem um manual para ser seguido. Quem é que preside a audiência pública? A autoridade. Se a autoridade não quer correr o risco de presidir a audiência, deve indicar pessoas que tenham formação na área para que faça a análise crítica das falas ali apresentadas. Por quê? A audiência pública ela não se encerra com o show. Ela tem o segundo capítulo. Conselheiro, 1 minuto. Obrigado. E o segundo capítulo é a apresentação dessa análise crítica para a comunidade e dizer qual é a repercussão dela. Nós temos até um jornal aqui que ele reproduz, o jornal da DUF reproduz aquela mensagem do reitor dizendo que havia desistido do acordo firmado, aquele famoso acordo, o acordo da intimidade do cartório. Isso aconteceu depois da audiência. Será que foi inspirado pela audiência? Nós não sabemos, mas também parece que tem uma mensagem depois que ele disse que não havia erro nenhum. Eu estou desistindo, mas eu não errei. Estou desistindo porque não é bom, mas era bom, mas agora não é bom e tal. A gente não sabe se ele desistiu, se não desistiu, o que aconteceu. Então, eu aproveito até para dizer que me causa estranheza alguém no cargo de direção de unidade se sentir ofendido por alguém dizer que esta pessoa não tem poder para mudar a decisão do reitor. Eu não sei onde está a ofensa aí. Também não entendo quando se cobra que tenham técnicos especializados na área que está sendo discutida para a condução da audiência. Fosse a audiência sobre o cardápio do refeitório, nós não pediríamos um engenheiro ou um arquiteto para conduzir a audiência. E eu aproveito para cobrar a segunda parte da audiência. Que venha a administração a esse plenário, uma vez que ela chamou a audiência, dizendo que era por indicação do CUV, que a administração venha ao CUV e faça a análise crítica das apresentações e diga quais foram as repercussões nas decisões que se seguiram. Ou então nós vamos imaginar que essa audiência era apenas um factoide. Para que a audiência pública não seja uma festa, para que ela não esteja eivada de ilegitimidade, ela tem que ter repercussão, tem que ter repercussão técnica. E nós estamos aguardando essa segunda parte. Senhores, como já minha palavra já está sendo cassada, eu peço desculpa por ter avançado. Tá? Desculpa, a palavra cassada não é adequada. Fui avisado que já extrapolei o meu tempo. Tá? Eu agradeço aos senhores. Tá? Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Há uma questão de ordem aqui, por favor. Tem prioridade. Alessandra. Temos prioridade para questões de ordem. Bom dia a todos. É importante esclarecer que o tema da audiência foi sobre o uso e propriedade do Morro do Gragoatá. Participaram dessa audiência representantes
do Meio Ambiente, engenheiros, inclusive professor da Escola de Arquitetura, foram convidados professores da Escola de Arquitetura, a professora Jane, a professora Luíse, professora Jerônimo, a própria empresa envolvida na questão do Morro do Gragoatá, e outros profissionais extremamente capacitados tecnicamente para fazer análise. Não conheço, como não sou da área, né, como professora Alvise da área do direito, então eu humildemente, né, peço até orientação, mas eu desconheço algum tipo de regulamentação que defina que o presidente da audiência tem que ter algum tipo de conhecimento técnico específico, se ele mesmo tem a capacidade e habilidade de convocar pessoas para exatamente expor pareceres e avaliar. Outra questão relacionada à petição, em nenhum momento a professora Alexandra se colocou contra ou em posição contrária à mudança da decisão, até porque isso não estava sendo deliberado. Agora, a petição, né, que correu e que eu tive depois, mais à frente, a apresentação de uma pessoa na faculdade me encaminhando, e desculpe a ausência dos termos técnicos, porque eu realmente não sou especialista como professor Alvise, me desculpe, me apresentou, e o que me indignou é exatamente eu estar sendo arrolada junto com o reitor, e algumas pessoas colocaram quem está na chuva é para se molhar, né? Eu acho que a gente não tem que ter esse tipo de posicionamento, nem no conselho, nem em nenhum lugar, de que, junto dessa ação, dessa atividade que aconteceu relacionada a essa audiência, estavam ocorrendo situações que poderiam causar dano ao patrimônio público e que existiam, possivelmente, alguns indícios relacionados à ilegalidade, improbidade, possibilidade grande, gritante de dano ao erário. Estou respondendo isso à minha comunidade, porque os conselheiros aqui têm a obrigação, eu fui eleita, né? Então eu tenho a obrigação de responder. Inicialmente, eu estou respondendo essa contestação com todo prazer, com toda transparência e responsabilidade, mas inicialmente o juiz ele indeferiu exatamente por não identificar dano, possibilidade de risco ao dano ao patrimônio, né? E que eu fiquei exatamente muito preocupada de existir um laudo, né, dentro desse documento, um laudo que demonstrava o risco da Faculdade de Engenharia, do auditório da Faculdade de Engenharia, sediar esse tipo de evento, risco esse que ninguém na universidade conhecia, todos desconhecíamos. Então, sim, concluindo, eu julgo extremamente importante continuar realmente o debate em relação à audiência, mas, iminentemente, um tema muito imbuído de questões políticas e que as pessoas têm que realmente se dissociar, né? Finalizo mesmo dizendo que o juiz considera que ele foi convocado a se manifestar e ele disse que é um elemento estranho e não deveria estar sendo acionado se a nossa universidade, principalmente os nossos conselheiros, têm plena capacidade de resolver os seus próprios problemas. Se a gente não consegue dialogar e conversar, resolver os nossos problemas, acontece o que está acontecendo em todas as universidades. Chamamos o judiciário para interferir aqui dentro. Eu acho que não é isso que nós queremos. Eu já vou conceder a palavra. Vejam só, nós estamos na hora do expediente, e por uma benesse que eu acho que nós, enquanto presidente do Conselho, precisamos sempre ter a noção de atender ao conselheiro acima de tudo, nós concedemos a palavra à professora Alessandra, mas, vejam só, esse pronunciamento já enseja 2 pedidos. Então, daqui a pouco a gente vira ordem do dia e nós estamos no expediente. É apenas um alerta no sentido de que a gente possa efetivamente conduzir o Conselho com as regras pré-estabelecidas. Já que foi
dada essa abertura, por mim mesmo, eu concedo por 2 minutos a palavra ao conselheiro Edson Alvise e depois retomamos a sessão normal. Professora Alexandra, esclarecendo, como a senhora disse, não é da área, talvez não tenha entendido. A ação, em momento algum, é voltada para a senhora, para o reitor. A ação é uma ação institucional, ela é voltada para a instituição. Eu nunca tive nenhum comportamento pessoal voltado para qualquer pessoa, sempre agi institucionalmente. O risco de dano, quem acha que não tem dano, sobe lá no morro e olha lá o que, já aconteceu. Está lá. Parte do dano que nós verificamos já aconteceu. Com relação à impropriedade do auditório, ela foi calcada no parecer, que está junto do processo. Se vale ou se não vale, mas até na sexta-feira anterior, os elevadores estavam parados. Os elevadores estavam parados. Se o auditório é no 3º andar e não tem elevador, não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. É no 3º andar, de qualquer jeito. Tá? Então, bom, me respaldei no parecer técnico. Com relação à participação de diversos técnicos na audiência, é justamente por isso que quem conduz tem que ser técnico, para fazer a análise crítica da fala desses técnicos. Porque quem vai lá falar, quem foi convidado a falar, não vai fazer a análise de sua fala e da fala dos outros. Isso é um manual, isso é manual de audiência pública. Isso tá. Então, em razão disso, eu estou cobrando a 2ª sessão da audiência, que é a análise técnica, que venha esse conselho, dar a resposta ao conselho, dizer qual é a análise técnica e qual é o impacto dessas falas. Tiveram pessoas tão qualificadas lá falando e qual é o impacto disso? Concluindo. O que saiu disso? Então, professor Alexandre, me desculpe, a senhora entendeu mal, tá? A comunicação são 2 coisas, né? Um fala e o outro escuta. Quem fala, né, não o fez com essa intenção. Agora, quem lê pode ter entendido de uma outra forma e, principalmente, quando se pega um texto, se recorta 3 ou 4 palavras, tira do contexto e faz análise com outras ideologias. Conselheiro, bom, concluindo. Eu não vou entrar nesse debate, porque isso aí está claro que isso é um aproveitamento político, faz parte dessa truculência que a gente está vendo aqui, né? E muito obrigado, desculpe vocês terem que ouvir isso. Muito bem, vamos retomar a hora do expediente. Próximo orador inscrito, conselheiro Palharini. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros. O que me traz a esse microfone, senhores conselheiros, é fruto da minha indignação com o procedimento adotado pela empresa Luso-Brasileira, responsável pelos serviços de limpeza, com relação aos seus funcionários. No período de Natal, a partir de 23 de dezembro até início de janeiro, a direção do Instituto de Psicologia, professor Francisco Palharini, decidiu fechar o prédio, tendo em vista o esvaziamento das atividades na universidade. Não importa se outros diretores assim o fizeram ou não. Foi uma decisão da direção do Instituto, o que, obviamente, impediu os funcionários da Luso-Brasileira, que prestam serviços ao nosso Instituto e aos demais, de lá estarem realizando seus trabalhos. Eles não faltaram ao trabalho, eles foram impedidos de trabalhar. E, por isso, tiveram inicialmente o seu ponto registrado como falta e seu salário descontado.
eu não poderia ficar calado diante de um abuso de autoridade dessa natureza. Como? Como, senhores conselheiros? E aí, senhor presidente, me dirijo ao senhor enquanto representante institucional. Como a universidade, o que contrata o serviço terceirizado, é responsável também pelas questões legais. Eu faço aqui o encaminhamento de que a universidade proceda à advertência da Luso Brasileira para que isso não mais ocorra. O fato da Luso Brasileira ter voltado atrás não significa que ela não é responsável por esse abuso. Tem que haver uma ação institucional. A gente já está com isso há muito tempo. A UF não paga? Está bem, mas os contratos são leoninos. E eles preveem que a empresa tem que arcar com isso. A gente não pode mais se calar diante do fato de que salários desses funcionários são atrasados, são suspensos, de que o desmando ocorra nessa área, e agora de que o salário deles seja descontado por dias que eles não trabalharam, quando isso foi fruto de uma decisão da unidade universitária. Pelo que eu sei, pelo que eu vi na lista de diretores, sei que isso também ocorreu em outras unidades. E tenho certeza que todos os diretores, não os consultei, mas tenho certeza, confio neles, são sensíveis à importância e à justiça na condução das relações com esses funcionários. Então, estou fazendo aqui, senhor presidente, uma proposta formal de que a administração da universidade faça uma advertência à empresa Luso Brasileira por esse desmando, por esse arroubo de autoritarismo. Próximo orador inscrito, conselheira Luíse. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou falar a respeito da fala da professora Alexandra. Eu queria esclarecer que o laudo que nós fizemos e que foi assinado por mim e pelo Jerônimo a respeito da sala onde seria realizada a audiência visava desqualificar aquela sala no sentido de que o acesso para uma grande quantidade de pessoas que era prevista participar nessa audiência não seria facilitada por problemas com os elevadores, problemas de falta de rampa, a mobilidade seria dificultada, e com isso nós sugeríamos naquele laudo que essa audiência fosse realizada no espaço da reitoria, no teatro e no cinema, o que daria uma visibilidade maior ao tema que nós consideramos da maior importância, inclusive para a população de Niterói. Então, que a discussão a respeito do Morro do Graguatá não ficasse confinada no terceiro andar de um prédio de acesso difícil, né, com elevadores quebrados, e, inclusive, o som naquele dia falhou, nós que tivemos que emprestar o nosso som portátil que nós levamos. Então, de forma alguma, nós desqualificamos a professora. Nós consideramos que ela coordenou a audiência de uma forma correta, procurou ser isenta, né? Nós consideramos, por exemplo, que houve a falta do convite à aeronáutica. Nós não tivemos lá um representante técnico que confirmasse, conforme já havia sido feito na primeira audiência, que esse morro está na área de aproximação do aeroporto Santos Dumont e que, acima de 49 metros, nada pode ser construído. Então, ficou faltando alguma coisa, mas nós não atribuímos no nosso laudo nenhum problema quanto ao fato da professora Alexandra ser a condutora. É fato que, em algumas atividades, a expertise técnica é importante. Poderia ter ocorrido uma situação ou outra, mas nós consideramos, a posteriori, que ela teve uma participação isenta naquele momento. Mas o que eu vim aqui falar é a respeito do Morro do Graguatá e do que estão sendo chamados agora de terras de planície. Eu fico meio irritada quando se fala planície, porque não são planícies. Os campos, os campi do Graguatá e da Praia Vermelha são aterros que foram realizados roubando o mar
né? Então, esses aterros estragaram várias praias de Niterói, que numa dissertação de mestrado do Joubert Martins, que eu peguei há pouco tempo para ler, ele declara que era tão bonito como Búzios. Então, uma orla linda que ia daqui da Boa Viagem até o Mercado do Peixe, em Niterói, cerca de 5 quilômetros de praias maravilhosas, foram aterradas com autorização do presidente Vargas, em 1941. E esse decreto visava que seu genro, Amaral Peixoto, pudesse conceder para qualquer empresa, sem licitação, esse aterro, e que essa empresa, então, seria dona das terras. De 1941 até 1982, foram diversos processos irregulares que ocorreram na nossa cidade. A massa falida dessa empresa original foi vendida e revendida, até que hoje bate às nossas portas dois processos principais. Um referente a essas terras que chamam de planície, e eu insisto em dizer, planície droga nenhuma, é aterro, terra roubada ao mar, com grande impacto ambiental e social, porque a cidade de Niterói passou a viver diferente durante 40 anos de problemas, com caminhões, dragas, ruas sujas, por conta dessa obra infindável que privilegiava uma pequeníssima parcela da população. Então, isso vem chegar aqui nos nossos dias, falando sobre a possível indenização a respeito do aterro, que é um assunto seríssimo, e eu venho aqui falar para vocês que, tecnicamente, o valor que se tem que pagar, se é que se tem que pagar, é o valor do serviço, é o valor que se levou para fazer uma obra de dragagem e de aterro, né? A cidade penou durante anos, convivendo com pântano e ruas sujas por conta dessa empresa. Então, inclusive, se a gente tem que pagar a eles pelo serviço de aterro, eles têm que nos pagar também pelo grande problema que criou para a cidade. Mas eu ainda queria ressaltar e fazer ênfase que o valor que se tem que pagar é pela obra e não pela valorização imobiliária. Esse golpe é mais um golpe dentro do outro golpe. Não se pode querer que hoje se tenha um pagamento imobiliário devido a uma valorização cuja responsabilidade dessa valorização foi o município de Niterói, que realizou a infraestrutura, e foi a própria Universidade Federal Fluminense, que aqui construiu e fez uma das melhores e maiores universidades do país. É muito fácil você comprar uma massa falida para 30 anos depois vir exigir um pagamento como se toda essa valorização tivesse sido responsabilidade deles. Não foi. Então, eu quase que exijo, se é que eu posso exigir, que dentro dessa universidade, um corpo técnico competente, multidisciplinar, trabalhe nesse sentido. A UF tem que lutar contra essa empresa com todas as armas, judiciais, de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, de biologia, enfim, nós não podemos deixar esse assunto para lá como se não fosse importante. O outro assunto mais importante é agora o do Morro do Graguatá. O Morro do Graguatá, ele é nosso, ele tem um valor ambiental gigantesco para a cidade de Niterói, se encontra numa área privilegiada, próximo ao centro e aos bairros nobres da cidade, portanto, de fácil acesso para que a população possa usufruir de uma maravilha, que é você poder apreciar uma área de valor paisagístico tamanho que foi tombada pela Unesco. Então, é o melhor ponto de vista para se observar esse patrimônio paisagístico. É um patrimônio ambiental de imenso valor, inclusive para a preservação climática da cidade, para a fauna e para a flora. E eu gostaria de chamar a professora Jane para vir aqui enfatizar esse aspecto. Os nossos bens são públicos e devem ser defendidos a todo custo. A gente não pode deixar essa briga como se fosse uma coisinha pequena. Porque esse processo, que é uma ponta de um iceberg, se ele tiver continuidade, ele pode acontecer em todas as unidades da UF. Conselheiro, tempo. Passei aqui para a Jane, então. Professora Jane, por favor, bom dia a todos. tem 1 minuto. Eu vou ser breve, eu só vim fazer uma comunicação que, em decorrência da ação do juiz a liminar, tramita na 4ª Vara uma ação possessória entre a UF e as empresas Planurbis e Girassol. Em decorrência da liminar
do juiz da quarta vara, ele determinou o cercamento da área das glebas 1, 3 e 4, com a necessária consequência da supressão vegetal, numa extensão de 3 metros a 4 metros de largura em todo o limite de cada gleba. Isso gerou uma erosão laminar. E com isso, várias outras consequências em efeito cascata. Nós temos mais de 60 espécies de aves que dependem desse ambiente. A perda do solo vai causar, a perda da cobertura vegetal vai causar a perda da biodiversidade, vai causar erosão laminar, vai causar acidificação do solo, que por sua vez inibe o crescimento da vegetação. Por conta disso, nas últimas chuvas de sexta-feira e de ontem, já ocorreu o processo de erosão laminar, que já está em andamento. A terra desceu da encosta, já foi alterada a drenagem, no curso natural da drenagem. Esse curso foi corrigido com os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um projeto, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente no Morro do Graguatá, com investimentos públicos, com recursos investidos pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa erosão e essa alteração da drenagem já está acarretando um problema sério. A chuva foi alterada novamente para cair na encosta junto do hotel, como já aconteceu em outro dano ambiental realizado em outro período, num período anterior, e que naquela época, coincidindo com a época do Morro do Bumba, onde o Morro do Bumba houve desmoronamento, aqui também houve, por conta do dano ambiental gerado naquela época, tá? E agora, de novo, isso aconteceu. Quem tiver interesse, nós temos as fotos, quem tiver interesse, próximo do prédio, daquele prédio que está em construção ali, tem uma cratera gerada pela força das águas, porque houve a retirada da cobertura vegetal, a força da água levou o solo, a força da água alterou o caminho natural que nós tínhamos corrigido e levou desviando a água e terra e tudo mais lá para baixo, fazendo uma cratera. E se isso não for corrigido, se esse dano ambiental não for corrigido, vai novamente gerar, além da perda dos recursos que já foram investidos, vai gerar necessidade de mais recursos. E quanto mais tempo passar essa necessidade, esse recurso vai ser cada vez maior. Então, estou vindo trazer essa informação aqui como alerta, porque são recursos públicos, gente. Então, nós não podemos, hoje em dia, numa situação de carência, deixar que coisas aconteçam. Tá certo? Próximo inscrito, conselheiro Otílio. Alô. Antes de mais nada, bom dia a todos. E a minha fala se prende a 2 elementos, né? O primeiro deles, eu acho que é uma coisa que eu vejo de muita seriedade, é que se essa questão do Morro do Graguatá não foi bem discutida por nós e a própria condição da audiência pública não foi aqui solicitada, isso é culpa de nós não termos as reuniões decisórias há meses. Foram 3 sessões do nosso CUV que, na verdade, não puderam ser realizadas em função de quórum. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente séria. Por quê? Nós estamos abrindo mão dessas nossas discussões. E quero parabenizar todos aqueles, e aí não tem qualquer conotação política, e em especial a Luísa e a Jane, pelo trabalho herculâneo que tem feito e que não tem qualquer conotação de ser reitores ou de ser de ter algum cargo aqui dentro, mas estão em defesa não só da universidade, como também da própria cidade de Niterói. Então, essa eu acho que é a questão central, né? É, de certa forma, a falta de empoderamento e, na verdade, talvez falta de responsabilidade de nós, porque eu sou membro também do CUV, né, em função dessas ausências sistemáticas.
Então, isso é uma questão que eu gostaria de primeiro levantar. A segunda questão é que eu gostaria de fazer um apelo aos diretores de unidade, né? E sei que todos são zelosos em função das suas unidades, né? De separarem e dividirem equanimemente as áreas para a condição das chapas, que são 3, né? Então, eu penso que seria mais interessante, mais democrático, que nós tivéssemos áreas. Eu, por exemplo, de uma médica, se tem um quadro, esse quadro está separado para as chapas, eu vou botar chapa 1, chapa 2, chapa 3, numa mesma área, dividido por 3. Então, por favor, eu gostaria que os dirigentes de unidade tivessem esse cuidado, porque em outras ocasiões, infelizmente, muitas vezes isso não existe. E, é claro, cabe a nós, na verdade, né, sermos zelosos por essa consulta, porque, na verdade, vai ser o nosso dirigente por mais 4 anos. E, sendo como eu não usei o meu tempo todo, eu gostaria de ceder um espaço de 2 minutos para o nosso companheiro Vinícius aqui fazer uma fala. Pois não, conselheiro. Bom dia a todos. Eu sou o conselheiro Vinícius, estudante de segurança pública aqui na UF. E eu queria, aproveitando então esse espaço do conselho, ser bem breve e sugerir, como as moções são bem restritas, né, a partir do nosso regimento interno, eu vou caracterizar como uma moção de congratulação à iniciativa, mas, na verdade, é uma forma da gente se solidarizar ao professor da Universidade de Brasília, que foi atacado pelo ministro da Educação pela livre iniciativa de ministrar uma aula e discutir um tema que é relevante na atual conjuntura política do Brasil. Então, eu vou ler a minha proposta de moção aqui, que é bem curta, mas que marca a nossa posição de solidariedade aos companheiros da Universidade de Brasília. Então, o Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, por meio dessa moção, vem apoiar o professor titular do Instituto de Ciência da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, responsável pela disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, que se propõe a debater a recente conjuntura política do Brasil. Nos solidarizamos com o professor e a universidade e manifestamos a nossa defesa intransigente da autonomia universitária e do livre exercício da docência, na medida que rechaçamos as declarações infelizes do ministro da Educação, Mendonça Filho, incompatíveis com o exercício do cargo e com as práticas republicanas. É só isso, mas eu acho que a gente consegue mandar a nossa mensagem aqui em defesa e apoio dos companheiros da Universidade de Brasília. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, conselheiro José Rafael. Bom dia a todos e todas. Professor Heitor, a minha fala hoje, eu queria começar fazendo uma reclamação de uma resolução que saiu desse Conselho Universitário, e a gente discutiu isso na última reunião, que é a resolução que trata da solicitação para a ASF conduzir o processo eleitoral de consulta, né, processo de consulta, e a gente aqui tinha sido apresentado um substitutivo pelo professor Roberto, e aí ele começava com os considerandos, e aí ele coloca um considerando que dá a entender que a DUF e o Sintuf são partes interessadas, e eu fiz uma proposição para ser retirado isso, e tinha sido acatado aqui, só que a resolução saiu com esse texto. Então, eu acho que é uma reclamação de que... Sim, e ele acatou a minha proposta aqui na hora. Sim, mas é só ver a filmagem que ele, quando apresentou depois, ele incluiu retirar aquele parágrafo. Então, eu acho que a gente tem que tomar um... Sim, só uma reclamação... Não muda o efeito, mas era uma questão de a gente tomar um certo cuidado, porque às vezes as coisas são faladas aqui, a pessoa acabou não marcando e
mas ficou claro que ele tinha acatado a minha proposta quando eu fiz a apresentação aqui, né? Então, para constar isso, e também eu queria aproveitar, a gente está agora num momento eleitoral, né? A gente está, a universidade meio fervilhando com a eleição para reitor, e aí eu queria solicitar que os 3 grupos que estão com candidatura, eu sei que é um momento de eleição, é um momento de embates, mas que a gente tem que entender que a nossa universidade continua depois dessa eleição. Então, que a gente, que haja o respeito e a preocupação com a nossa universidade, certo? A defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, seja feita pelos 3 grupos, a autonomia universitária que foi apresentada aqui, a defesa da autonomia universitária que foi apresentada, que o governo federal agora, nesse momento, está começando a perseguir professores, ou a opinião pública não aceita mais que os nossos professores deem a sua opinião na mídia, né, a grande mídia, que foi o caso da intervenção militar, né? A professora Jaqueline foi falar o posicionamento dela e está sendo atacado. Então, o mais importante que eu queria falar essa universidade continua depois dessa eleição. Então, é importante que os 3 grupos, eles entendam isso, se respeitem e respeitem a todos nós que estamos participando disso, certo? Porque nós continuamos aqui, a nossa universidade continua, e a luta nossa é muito maior do que a gente está fazendo aqui entre a gente. A luta nossa é muito maior. Muito obrigado. Próximo inscrito, conselheira Márcia Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Eu venho fazer um comunicado que já está aberto as inscrições para a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos da Universidade, com término hoje às 17 horas. Pode se inscrever servidores ativos, aposentados e pensionistas. Podem se inscrever aposentados, podem votar e também pode se inscrever. Bom, tem um outro comunicado que nós recebemos. Nós estamos num período de eleição para reitor e nós fazemos parte de uma comissão de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro. E a diretoria de enfermagem nos chamou, a comissão, para fazer a seguinte intervenção de proposta, onde um dos candidatos, que é vice-reitor, queria conversar com a enfermagem para propor que era agora acordado a eleição para a diretoria de enfermagem. Nessa gestão, nós passamos exatamente 9 meses, trouxemos isso para o Conselho, houve um sério debate, várias argumentações, fizemos preposições, virou processo, e isso em 9 meses. Então, nós comunicamos à direção que proposta de candidato ele pode colocar na sua plataforma independente da comissão de enfermagem e da categoria de enfermagem, querer ou não. A proposta do candidato ele pode colocar quantas vezes ele quiser e quantos candidatos quiserem fazer isso. Mas que a enfermagem ela tem já uma avaliação, né? Nós construímos a proposta que nós queremos para o hospital, ela vai estar visível para todos, né? Eu, pessoalmente, a minha candidatura e o meu candidato é o professor Roberto Salles, e estou pedindo voto para isso, dentro do hospital, vou continuar pedindo, mas hoje também soube de uma reunião chamada para os coordenadores de enfermagem. Eu creio que não tenha obrigatoriedade, porque foi assim que passaram para a gente, eu vou sair daqui e vou para lá para verificar, com a presença de um candidato. Eu gostaria que tudo que houvesse para um, tem que ser para outro e para outro. São 3 chapas. Dia 1º nós teremos a reunião da delegacia de base, onde a gente vai passar isso, vamos propor um debate no hospital, para que compareçam os 3 candidatos, porque a gente sabe que quem está no cargo tende a se beneficiar mais numa campanha. Mas no hospital nós vamos estar
ali vigilante para que isso não aconteça. Eu vou verificar essa informação que eu obtive para ver se é de fato uma reunião para a categoria de enfermagem, coordenadores, uma reunião oficial, ou se foi uma chamada política para beneficiar um candidato. Eu espero que não. Tá? Muito obrigada a todos. Próximo inscrito, conselheiro Pedro Rosa. Bom dia a todos. No ano passado, a quantidade de trabalhadores, seja técnicos ou docentes, que se aposentaram aqui na UF no Brasil foi gigantesca, né? Uma quantidade enorme de gente na perspectiva e no medo do que significaria a reforma da Previdência. Então, as pessoas não só deixaram de acreditar de que era possível reverter o quadro e foram correndo. E a universidade, óbvio, que perde com isso. Muitos bons profissionais com experiência saem da universidade e, no caso, onde tem cargos extintos, significa que não tem volta. Eu digo isso para que a gente, hoje, tenha o orgulho de nos parabenizar quem fez a luta contra a reforma da Previdência, especialmente quem se organizou, porque foi um ano todo de batalha, segue essa batalha, mas o governo me parece que jogou a toalha. E isso é muito importante, porque também tem interferência direta no funcionamento, nós temos que ter orgulho entre nós que nos empenhamos para conseguir colocar o governo na parede, os deputados, que óbvio é o ano eleitoral, isso facilitou no sentido ou dificultou a vida do governo. Então, acho que a gente tem que, primeiro aprendizado é acreditar que é possível reverter e impedir. Tudo parece já tudo dado como consumado em Brasília, mas isso é antidialético acreditar que já tudo é um fato consumado. Então, para a gente nos parabenizar sobre esse fato. O segundo é que, apesar do recuo do governo nesse item, ele segue e baixou, acho que ameaça pelo menos mais uns 15 itens de que são de privatizações, de corte de verba de forma muito brutal. A gente vai ficar em alerta. A nossa categoria tem plenário este final de semana, tem plena campanha salarial, tem um debate de paralisações e greves. Nós já votamos paralisar dia 8 de março, porque o governo não está abrindo nenhuma negociação salarial e é óbvio que isso vai obrigar as categorias a reagirem de forma mais intensa. As respostas do governo têm sido não só cortar, mas achar que pode intimidar a nossa luta, como é o caso aqui da intervenção federal militar aqui no Rio de Janeiro, que merece aqui nesse Conselho uma moção de repúdio. E também parabenizar a professora Jaqueline, que fez uma entrevista brilhante aí sobre esse assunto. Acho que é importante o companheiro até do DCE que desenvolveu uma nota aí sobre esse tema. A outra questão está ligada a esse debate que, óbvio, que vai ser bastante acirrado até o processo eleitoral. A gente já sabe que é uma eleição, mas eu acho que alguns temas, até as melhores propostas vêm antes da eleição. Podemos nos apropriar dela. Por exemplo, esse tema do Morro do Greguatá, lógico que é escandaloso, mas não é a primeira vez. Patrimônio da universidade sendo decidido à revelia do debate da universidade. Nós vivemos isso em 2011, houve uma ocupação gigantesca dos estudantes no prédio da reitoria, especialmente por causa de um processo também de cessão de terreno da universidade, agora do Morro dos Greguatá, escandaloso isso, e também vivemos com relação ao hospital. O Hospital Universitário Antônio Pedro foi decidido a revelia da discussão da universidade, contra a vontade de todas as organizações da universidade, foi decidido usando bala de borracha e porrada em todo mundo que era contrário, e o resultado, depois de 1 ano e meio, é o que nós vemos. Desde que se aprovou e se entrou a IBCE lá, não tem contratação de de ninguém, né? Apesar da reitoria ter feito uma puta propaganda de que contrataram 30 pessoas pela IBCE, ignorou que deve ter saído mais de 300 só nesse processo de ameaça da reforma da Previdência. Então, é algo que não se esconde. Tem menos 60 leitos dentro do hospital e nós queremos, inclusive, fazer esse debate bem aqui publicamente. Os candidatos vão ter que colocar de forma explícita. Querem ou não querem discutir a revogação da IBCE, e nós vamos fazer essa pressão no dia a dia, porque nós estamos discutindo a nível nacional. Se uma universidade tiver a coragem de dizer, olha, esse projeto de privatização não nos serve, tenho certeza que vai ser o efeito dominó nacional e queremos que a nossa universidade cumpra esse papel. Nós queremos discutir não só na eleição, mas esse será fundamental. Só para ir pensando numa conclusão sobre esse debate do patrimônio que cada reitor faz a sua cabeça. O correto deveria ter uma resolução aqui no Estatuto da Universidade que qualquer debate de cessão de patrimônio da universidade tem que ser decidido por um quórum qualificado, por uma decisão qualificada. Se a gente tiver 2/3 de conselheiro concordando numa reunião qualificada, beleza, significava meio óbvio, mas isso não acontece. Tem sido feito às escondidas e, normalmente, a sociedade, a comunidade que está pagando o pato por esse assunto. Outro tema também queria colocar aqui.
entre nós, mas que está indo direto aos candidatos aqui que estão presentes, é com a relação da universidade e instituição com o governo federal. Normalmente o governo quer assim, obedeçam as minhas ordens políticas. E muitas vezes está sendo assim, baixa essa cabeça para obedecer. Nós estamos vivendo um processo entre nós, nossa categoria, de que há 20 anos atrás, um suposto erro administrativo da universidade, que supostamente pagou errado por uma gratificação de aposentados, estão mandando tirar agora. Contra a legislação do tempo da decadência, a Procuradoria pressiona para mandar tirar e o processo está acelerado na reitoria para tentar tirar, e para nós era com a escolha política que se faz. Eu obedeço qualquer decisão, vontade da Procuradoria, ou eu tenho coragem de defender a autonomia da universidade e aquilo que eu considerar possível e razoável de se fazer. O que foi colocado aqui sobre o UNB, eu acho completamente correto, ou seja, tem que ter a posição política do Conselho para dizer o Ministério da Educação não pode fazer intervenções sobre todos os assuntos da universidade. É uma bizarrice, a autonomia vai por água abaixo, os departamentos colegiados passam a não ter o direito nem de discutir as emendas das disciplinas, isso para nós é fundamental. Então, eu queria que a gente saísse daqui, estou colocando, às vezes, uma posição bastante clara sobre a questão da intervenção militar, um repúdio, queria escrever isso aqui depois, companheiros, por entidades, lideranças que escrever isso aqui, porque nós sabemos que é grana para uma falsa política de segurança que vai simplesmente para facilitar a vida dos que governam, tentando construir seus candidatos, um dinheiro que poderia estar efetivamente nas áreas sociais, e essa é uma política que hoje nós achamos que é errado e achamos muito importante colocar. E, óbvio, para concluir, queria passar um tempo com o companheiro aqui do DCE, que vai estar lendo essa nossa proposta, dessa nota sobre a questão da intervenção militar. Achamos que a gente sai daqui com uma posição política importante sobre isso e queremos, obviamente, que a universidade se posicione. Só para ler o texto. Por favor, 1 minuto para concluir a intervenção. Bom dia, conselho. Me chamo Vitor, sou coordenador-geral do DCE, e a gente queria encaminhar aqui uma moção de repúdio à intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Uma intervenção que vem sendo utilizada pelo governo federal, né? Pelo Rodrigo Maia também, obrigado, como o companheiro ali lembrou. Né, uma tentativa clara de esconder a sua incapacidade política, né, de conseguir conquistar a reforma que ele tanto queria, né, que era a reforma da Previdência. Nitidamente não conseguiu por um grande rechaço da população, e ele joga uma questão dessa de intervenção militar como uma estratégia de abafar essa situação, né? E é uma coisa que a gente sabe diretamente a quem afeta diretamente, né, a população periférica do Rio de Janeiro, que historicamente já sofre com o impacto da intervenção militar, historicamente nesses espaços, né, mas a gente vê uma acentuação agora e legitimada pelo governo federal, o que é pior, né? A gente vê aí a tentativa de mandatos coletivos, né, para legitimar aquilo que já existe, que é o Estado invadindo a casa da população sem nenhum tipo de prova ou evidência para poder fazer isso. A gente vai ver aí um gasto exorbitante de dinheiro. A gente já sabe que, historicamente, essas investidas militares, né, gastam dinheiro que poderia estar sendo colocado em reais questões para melhorar a situação, né, colocando em investimento social, colocando em educação, em saúde, que é aquilo que falta realmente para esses espaços, e a gente vê aí esse governo colocando essa alternativa, né. O próprio comandante Braga Neto, que é o militar que está responsável por essa investida aqui no Rio de Janeiro, já coloca que isso pode ser um ensaio para o nosso país, ou seja, a gente está lidando com uma possibilidade de uma intervenção militar que se nacionalize e vire uma política central de segurança pública para o nosso país, né? Um país que já viveu décadas de ditadura, já viveu décadas de sofrimento na mão das forças militares. Então, é muito necessário que a nossa universidade, como polo de conhecimento, né, que inclusive tem um curso de segurança pública, se posicione contra isso. A gente não pode legitimar, não pode deixar isso passar batido, porque isso é uma ofensiva absurda e um ataque aos direitos humanos e à periferia do Rio de Janeiro. Próxima inscrita, conselheira Silvia Sela. Bom dia a todos. Em média, aí, a cada 4 anos, a gente sofre de uma síndrome, né, de total falta de bom senso, né, e sabemos por quê. E as atitudes que levam a isso
tendem a não desqualificar pessoas, mas desqualificar trabalhos desenvolvidos por pessoas. Portanto, antes de falar o que eu gostaria de falar, eu quero dizer que eu me solidarizo com a professora Alexandra, porque eu sei sim que é o trabalho dela que foi desqualificado, e dizer ao mesmo tempo a ela que, infelizmente, ela não é a única vítima desse tipo de coisa. Quando você tem o trabalho desqualificado por defender uma ideia diferente da sua, para mim isso é total falta de bom senso. Mas não é sobre isso que eu ouvi falar, que eu só precisava ter essa fala de solidariedade à professora Alexandre e clamar a todos que tenham melhore um pouco o bom senso durante essa etapa de campanha, porque, como disse o professor Rafael, a UF continua, a UF sobrevive, e ela há de sobreviver melhor do que está nesse momento. O que eu vim aqui, que eu gostaria de falar, é com respeito ao PDI da universidade. Eu gostaria também de clamar aos membros das câmaras que assessoram o Conselho Universitário, informando que o PDI 2018-2022 foi encaminhado após audiência pública, toda uma metodologia desenvolvida para fazê-lo. Após todo esse trabalho, a comissão encaminhou à Secretaria-Geral de Conselhos o documento do PDI quinquenal para os próximos 5 anos, definido, na verdade, pela comunidade, foi encaminhado em 7 de dezembro. Eu gostaria de, e até hoje não foi pautado, eu gostaria de solicitar, por favor, aos membros das câmaras que façam a avaliação, façam a análise, emitam um parecer, porque março é o prazo regulamentar para aprovação no Conselho Universitário. E alerto que nós já temos na universidade 4 cursos que estão agendados para avaliação do MEC agora em 2018. E a avaliação do MEC, o primeiro e mais importante documento que é exigido na avaliação é o PDI da universidade. Então, vamos levar isso a sério. Esse PDI está lá, eu solicito mais uma vez, como membro da comissão que sistematizou esse documento, que, por favor, as câmaras se reúnam e que a comissão, se há alguma dúvida com respeito a qualquer coisa naquele documento, a comissão se propõe, e tem se proposto já há algum tempo, ela se propõe a ir sanar as dúvidas, tirar as dúvidas, fazer a apresentação do trabalho que foi realizado. Então, por gentileza, eu peço às câmaras que levem esse assunto com muito carinho, porque é a universidade, né? Não é ninguém. É a universidade que precisa desse documento para nortear os próximos 5 anos, independentemente de quem vença a eleição. Obrigada. Conselheiro Palharini, com um rápido à parte. Senhor presidente, professora Silvia, eu concordo plenamente com as considerações que a senhora fez aqui e queria acrescentar o seguinte, fazer uma demanda à senhora. Eu penso que um PDI, e tenho certeza que a senhora pensa do mesmo jeito, um PDI, a força dele está no comprometimento das pessoas da universidade com ele. Então, eu creio que, além de ele ser efetivamente discutido nas câmaras, eu penso que deveria haver uma discussão sobre ele nesse plenário também. A senhora relatou aqui, conduziu uma série de audiências, mas eu não sei até que ponto as pessoas que compõem esse conselho estão comprometidas com ele. Eu acho que fazer a discussão dele em plenário seria muito razoável. O meu encaminhamento, senhor presidente, é que a gente convoque uma sessão extraordinária do CUV para a professora Silvia apresentar o PDI para a gente, fazer o debate com a gente e votar e dar efetividade a esse encaminhamento. Fazer com que ele aconteça. Não quero que ele seja mais um documento da UF que a gente depois deixa de lado dizendo que não discutiu. É justamente por reconhecer a importância do que a senhora disse que eu estou propondo isso.
Conselheira Silva quer concluir? É bem rapidinho. Para a gente não há problema nenhum. De qualquer modo, as câmaras têm que encaminhar esse documento para o Conselho. Não há problema nenhum, a comissão se coloca à disposição. E, como já informado, acho que inclusive já foi informado na página, eu não lembro, porque já faz bastante tempo que está parado, mas já no próprio site do PDI, o documento está disponibilizado, e eu solicito, por favor, que a comunidade verifique, e, inclusive, no próprio Fórum Diretor, a gente já se prontificou a incluir, né, esse item na pauta para mostrar, para tornar, de fato, mais eficaz o que está sugerido ali, mas a comissão também, todos optaram por aguardar a aprovação no CUV. Não dá para discutir as ações em relação ao documento em si, ou as ações que são propostas, sem ter a aprovação do Conselho primeiro. Tá bom? É isso. Muito obrigado, conselheira. Encerramos, então, o expediente e vamos passar de imediato à votação das moções e proposições apresentadas e, logo a seguir, a ordem do dia com uma série de processos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas breves considerações sobre as questões levantadas sobre o período eleitoral que passa a universidade e esclarecer que o Conselho Universitário não tem nenhuma ingerência na fase em que está o processo. A eleição vai ser ainda realizada e quem está cuidando disso e tomando conta disso é a Associação dos Aposentados, a ASP-UF. Então, o Conselho só intervirá, se for o caso, em caráter de segunda instância, em caráter de apreciação de eventuais recursos, e nunca nessa fase que é totalmente operacional. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer aqui breves comentários. O primeiro deles diz respeito ao requerimento apresentado pelo Vinícius, pelo conselheiro Vinícius, perdão, que é uma moção de congratulações e para apoiar o professor titular do Instituto de Ciências da UNB, Luiz Felipe Miguel. O assunto já foi explicado pelo conselheiro e, em moção, nós não temos discussão, passamos logo para a votação. Então, eu coloco em votação essa moção apresentada. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovada. A próxima, apresentada pelo conselheiro Vitor, diz respeito ao, vou simplificar lendo a última palavra, não a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Nós temos no nosso regimento uma definição muito clara que proíbe manifestações do Conselho que digam respeito à política partidária ou à religião. Neste caso, me parece, salvo o melhor juízo, que é um assunto evidentemente político. Então, em sendo assim, eu vou chegar lá. Espere eu acabar. Nós temos sempre uma tradição de acolhimento às justas reivindicações que são apresentadas aqui mensalmente. Então, coloquei esse senão, mas eu estou acolhendo a proposição e encaminhando à Câmara de Legislação em normas. Não. Conselheiro, não é. Uma é uma moção de congratulações ao professor que foi, de alguma forma, prejudicado. Sim, mas não importa por quem, mas é uma atitude, é uma moção de congratulação, é totalmente diferente. Qual delas?
Aqui diz, podem até me ajudar que a letrinha está meio... Moção contra a intervenção militar de solidariedade à professora Jaqueline. Pode ler a moção. Vamos ler, eu apenas coloquei aquilo que é... Pois não, conselheiro. Tá, perfeito. Por gentileza, eu pediria ao autor que leia a moção novamente para que nós possamos julgá-la. Com a maior isenção possível. Bom dia, senhores conselheiros e conselheiras. Meu nome é Bruno, sou estudante da Geografia, sou do Diretório Central dos Estudantes também. Moção contra a intervenção militar em solidariedade à professora Jaqueline. O Conselho Universitário da UF condena a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Em uma manobra política para a mídia, Michel Temer, Rodrigo Maia e Pezão assinaram um decreto que ordena a intervenção que intensifica a militarização das periferias e favelas. Essa intervenção custará milhões aos cofres públicos, dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde e efetiva prevenção do crime. Só na ocupação militar da favela da Maré foram gastos mais de 400 milhões de reais em pouco mais de um ano. Fica evidente que a questão de segurança pública não será resolvida com essa intervenção. Essa é a política daqueles que apontam como saída isenções e benefícios fiscais, política de ocupação militar de território Isso aí, privatização de serviços essenciais. Nos solidarizamos a professora Jaqueline Muniz, do curso de Segurança Pública da UF, pelos ataques que tem recebido depois de uma entrevista na Globo News, não intervenção militar no Rio de Janeiro, Diretório Central dos Estudantes e Sindicato dos Técnicos da Universidade. Por favor, está em discussão, porque é um assunto polêmico, o conselheiro Paradini pretende... Se algum conselheiro tiver uma posição contrária à nota também, é importante que se manifeste, até para a gente saber quem é que apoia aí essa barbárie no Rio de Janeiro, né? Muito bem. Conselheiro Paradini. Senhor presidente, assim, com todo respeito, eu considero que não está presente nenhuma referência partidária nessa questão. Está presente uma questão de Estado, né? O Estado resolveu agir desse modo, é o governo que resolveu também dar encaminhamentos. Mas, considerando aí suas ponderações, eu faria a seguinte sugestão ao companheiro. Seria uma moção completamente dentro do regimento da UF. O Conselho Universitário congratula-se com a professora referida aqui, ao condenar, e o restante prossegue. Porque o inverso disso seria o Conselho Universitário condena, repudia, o que de fato não está no estatuto, no regimento interno do Conselho. Mas a congratulação está. Ao congratular-se com a professora, o Conselho está emitindo a sua opinião. Conselheiro... de antemão, eu já comunico ao egrégio Conselho que, da forma que foi agora redigida, o documento está totalmente dentro do regimento. Não, só quero registrar aqui, companheiro, porque se a pessoa diz assim, sou contrária ao conteúdo, tem que vir aqui dizer por que é contrário. Isso aí estão inventando vírgula e não sem ter coragem de entrar no conteúdo. Aqui nós votamos, está publicada, um repúdio à EBSER, por todo mundo aqui. Então, nós fizemos isso, posição política. Nós, nesse conselho, votamos por consenso um repúdio à PEC 55. Tem uma posição política contra uma política do governo federal. Aqui neste conselho, toda vez que tem um fato político grande, que interfere na nossa vida, que tem posições, a gente coloca posições políticas, no geral, contra as medidas do governo. Acabamos de votar uma medida contra a intervenção política do Ministério da Educação à autonomia universitária da UNB. Então, está inventando, não, isso é mais política, é mais partidária? Não, gente, não vamos, toda vez a gente vai inventar o que está no regimento que não está. Então, a gente se abdica de ser um ser político
e se manifestar sobre as situações da universidade. Então, eu digo para a gente ser bastante claro. Aqui foi citada a professora, não só porque é da universidade, porque está sendo atacada pelas redes sociais, mas o conteúdo é o conteúdo que nós temos a mesma, que nós concordamos. Então, a universidade, o conselho concorda com o conteúdo que ela apresentou, o que é apresentado no texto ou não. Ou seja, nós somos contrários a essa política de intervenção militar, porque não tem nada a ver com preocupação com segurança pública. É isso que estamos falando. Se alguém discorda, tem que apresentar aqui a sua discordância. Mais alguém deseja se manifestar? Eu vou então colocar em votação a proposição, a moção, melhor dizendo, apresentada pelo conselheiro Vitor, com o adendo feito pelo professor Palharini. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, passemos então à ordem do dia. Pois não, conselheiro. Desculpe, Otílio, está certo. Houve um equívoco aí de expressão. O que eu quis dizer foi que a ordem do dia não, os processos constantes na ordem do dia, eles foram apreciados numa reunião conjunta de câmaras. E na reunião conjunta das câmaras, ficou deliberado que os pontos sobre os quais houvessem polêmica não seriam encaminhados ao Conselho, porque a Câmara, houve pouco tempo de reunião para que todos os processos fossem apreciados. Então, ficou aqueles que eram consensuados. Eu faria a sugestão, senhor presidente, de que a gente fizesse a votação conjunta, mas levanto aqui também uma questão de ordem relativa à necessidade da gente dar prosseguimento à composição da representação da comunidade. De acordo com a resolução que trata desse assunto, é o empate ocorrido entre dois candidatos à representação da comunidade, o Sérgio, representante da OAB, e a professora Ismênia, pela ASP, o assunto deveria ter sido resolvido naquela reunião em que ocorreu a eleição. E não o sendo, não foi, portanto, ele assume caráter prioritário nesta reunião. Então, eu entendo que a gente deve realizar hoje essa eleição para recompor o Conselho integralmente. Agradeço ao conselheiro Palharini, eu ia realmente falar sobre o tema, porque foi exatamente o que colocou o conselheiro. Houve um empate entre dois conselheiros disputando a última vaga, a quarta vaga, e o nosso regimento estabelece que, em casos como esse, faz-se um segundo escrutínio, logo a seguir ao primeiro, portanto, naquela reunião. Na verdade, ninguém lembrou-se disso, que é uma coisa tão isolada e tão difícil de acontecer, e então nós temos, eu ia propor, até para poder se organizar melhor, que já deixássemos marcado para a próxima reunião. Mas, se os conselheiros acharem que é necessário resolver essa questão de imediato, nós fazemos hoje, não tem problema nenhum, rapidamente preparamos uma... não há cédula, porque realmente não se pensou. Me parece que a solução mais ou menos prejudicial será deixarmos marcado oficialmente em ata para a próxima reunião, porque aí há toda uma preparação, a urna, a cédula, e a coisa é feita com mais propriedade. Por exemplo, o representante da OAB, salvo o melhor juízo, não está presente, tá? Não está. Ele teria direito à palavra na apresentação. A mesma coisa dita para a professora Ismênia, aqui muito bem representada pelo seu suplente conselheiro Damasceno. Então, eu vou submeter até oficialmente que isso deve ser uma decisão do Conselho e não apenas do presidente do Conselho. Então, eu coloco em votação a marcação dessa questão de resolução de empate
para a próxima reunião. Porque, o que também consubstancia, os outros candidatos que obtiveram as primeiras colocações já vão tomar posse na sessão subsequente a essa. Portanto, há o desempate, ganha quem tiver que ganhar e toma posse junto com os demais. Não votam. Não votam. Então, seria essa a orientação. Professor e conselheiro Paulo Criciúno, por favor, com a palavra. Bom dia. Espontaneamente eu venho ao microfone. Embora entenda as preocupações apresentadas pelo professor Heitor, a fase de apresentação ela já foi feita. Tá? Então, isso não impediria de se fazer a eleição. O que me preocupa é o encaminhamento feito pela mesa, que não dá condição de os que querem fazer hoje se manifestem, quando se faz uma proposta de aprovarmos já o encaminhamento para uma próxima reunião. Eu gostaria que fosse formulada uma proposta que desse condições de quem gostaria de fazer hoje, acha que tem condições de fazer hoje, se manifeste. Tá? É só questão de encaminhamento. Pois não, conselheiro. Evidentemente, a intenção foi resolver a matéria e talvez não tenha conseguido me expressar corretamente. Mas o conselheiro Paulo está absolutamente certo. É o contraditório que também tem que ser colocado. Então, nós vamos, agora já com tudo no seu lugar, nós vamos votar. Pois não, conselheiro Otílio. Vamos lá ao microfone para que possamos tomar uma resolução correta. Pelo que eu entendo, quando existe, na verdade, o que acontece, uma disputa, né, você não pode encaminhar um pedido de urgência para a inclusão em pauta. Eu entendo dessa forma. Então, o mais correto seria que nós pautássemos isso, já que não foi pautado, e não resolvêssemos nesse momento. Até porque o ideal seria até mesmo a questão de cada um apresentar a sua plataforma, já que seria um segundo escrutínio, né, que já se passou algum tempo. Esse é o meu ponto de vista. Professor, pela ordem, professor Celso, que é inclusive quem fez a coordenação desse processo. Bom dia a todos. Eu, na questão aí dessa eleição que terminou em empate, eu coordenei a mesa de recepção dos votos e de apuração dos votos, né? Eu creio que não haverá nenhum prejuízo se deixar para a próxima sessão do Conselho a realização das eleições, já que foi indicado pela presidência que será feita também a posse, evidentemente já com a resolução desse desempate. E não vamos improvisar. Onde está a urna, onde estão as cédulas, quer dizer, não há nenhuma necessidade, não haverá realmente nenhum benefício de se realizar hoje realmente esse desempate. Então, eu também, junto com outros colegas aí, que já se manifestaram, inclusive lá junto a mim, proponho que seja realizado na próxima sessão do Conselho. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Rafael. Já havendo mais de 3 conselheiros usando o microfone, nós vamos encerrar a fase de discussão após a palavra do conselheiro Rafael para procedermos à votação das proposições apresentadas. Quer falar, né? O conselheiro também quer falar? Não, está garantida a sua, claro. Ele claro. se inscreveu antes. Conselheiro Rafael, depois conselheiro... Eu não ia falar não, mas já que houve defesa, né, de proposta, né, que a ideia era colocar em votação isso e a gente teria resolvido. Eu acho que, na verdade, esse ponto de pauta tinha que estar prioritário na reunião de hoje. Né, porque... Calma, pessoal. Vamos com calma. Porque houve um erro daquele dia não ter tido a segunda votação. Na verdade, qualquer votação que ocorra hoje ou na próxima, ela está prejudicada, porque não são as mesmas pessoas que estão votando naquele dia. O empate houve entre os votantes que estavam, os eleitores que estavam naquele dia.
Então, e não tem previsão de segundo turno em outro dia. No mesmo dia. O regimento deixa claro que tinha que ter sido no mesmo dia. Então, apesar de parecer que é uma questão de inclusão de pauta, ele obrigatoriamente tinha que estar na pauta de hoje. Então, houve um erro de não estar na pauta de hoje, e o que a gente está pedindo é para ter a reparação do erro, pelo que eu entendi, e seja incluído na pauta de hoje. Então, não é um regime de urgência, a gente está tentando corrigir um erro de não ter entrado na pauta de hoje, porque foi um erro. Tinha que ter estado na pauta de hoje, a partir da resolução que define o escrutínio após o empate. Então, não é um regime de urgência. Obrigatoriamente tinha que ter sido naquele dia. Não foi, obrigatoriamente tem que ser hoje, porque a gente está jogando para frente, aí vai ficar jogando para frente. Conselheiro Renner. Eu pergunto, antes do conselheiro Renner usar o microfone, se há mais algum conselheiro que deseja. Conselheiro Bruno, mais alguém? Então, e conselheiro Paulo também, e com isso nós encerramos a fase de discussão com esses inscritos. Conselheiro Renner, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia presidência, bom dia companheiros conselheiros, companheiros da plateia. Eu tenho 2 ou 3 preocupações com relação a esse ponto. Os colegas que são de Câmara viram o problema que nós vivemos nos 2 últimos meses, da confusão toda, de falta de quórum, de ter que fazer reunião conjunta de câmaras. Então, todo mundo sabe que de dezembro para cá foi muito complicado até esse CUV estar se realizando hoje. Então, eu até concordo com todo mundo falou com relação de estar na pauta. Não entrou naquele dia porque ninguém sabia desse assunto, como o professor Heitor falou. É uma coisa tão atípica que ninguém sabia que existia essa necessidade de fazer outra eleição imediatamente. E, para fazer a eleição, tem algumas normas. Eu não vejo aqui como é que a gente vai imprimir cédula agora. Para gerar cédula, a eleição tem que ser em cédula. Tem uma série de problemas que só vão, talvez, criar mais problemas para esse CUV e a questão já tem um vício. O vício veio de lá. Nós, todos, ninguém, mesmo as pessoas com mais experiência de CUV, lembrou desse detalhe. Então, aquilo lá já houve aquele problema. Então, hoje, ou na próxima, hoje vamos entrar em mais vícios ainda, realizando uma eleição talvez fora das normas que o CUV exige. Então, é bom senso. Aí já não vem mais, que tenha que entrar na pauta. A gente sabe como essa pauta foi gerada. Ontem eu vi uma colocação do sindicato que não tinha pauta até ontem, véspera do CUV, e nós sabemos que nós estávamos discutindo essa pauta anteontem, numa reunião extraordinária, para tentar conseguir o quórum. Então, houve uma série de problemas com relação ao extremo esforço que todos nós fizemos para garantir esse CUV aqui hoje. Então, exatamente, que eu estou querendo explicar isso. Por que não fazer no próximo, se nesse já está incorrendo nesse vício? E a última preocupação pessoal aqui, eu vejo um quórum muito baixo hoje. No próximo, eu espero que o quórum esteja maior e nós tenhamos uma eleição mais representativa ainda. Obrigado, senhores. Conselheiro Bruno. Bom, no Conselho Universitário de dezembro, eu estava aqui presente no momento que aconteceu a votação, e a gente só não fez... a gente decidiu, optou, aquelas pessoas que estavam aqui, as pessoas que estavam coordenando a eleição, elas optaram por deixar para depois simplesmente pelo fato de que não havia mais gente aqui dentro para poder fazer o segundo turno da votação que havia sido empate. No Conselho Universitário de janeiro não teve quórum, e esse é o primeiro conselho depois do processo eleitoral, onde regimentalmente a gente deveria, portanto, fazer o processo de eleição dos conselheiros da comunidade acadêmica. Me preocupa muito a gente deixar isso para março, porque olhando o cenário dos conselhos universitários do ano passado, a gente vai ver que poucos aconteceram, que a maioria dos conselhos universitários caíram por falta de quórum e por falta de presença da base da reitoria. Então, a gente jogar para março é atirar no escuro. A gente não sabe se vai ter conselho porque os conselheiros simplesmente não aparecem. Porque há orientações políticas de setores
da nossa universidade para os conselheiros não aparecerem. Então, a gente vai atrasar mais um mês a eleição para um espaço que é fundamental para a garantia da democracia interna da nossa universidade, que já é deficiente. É menos um conselheiro que vai estar aqui participando, podendo colocar suas proposições, suas argumentações. É um conselheiro da comunidade de Niterói. Então, é um conselheiro de extrema importância para estar aqui dentro. Afinal de contas, a universidade não é uma bolha em si mesma, ela está em um território, pertence a uma cidade, portanto, tem que ter interações com a comunidade ao seu redor. Então, eu acho muito prejudicial a gente deixar essa decisão para a próxima reunião, a gente sequer sabe se ela vai acontecer por conta da falta de quórum, que a gente sabe que foi a tônica do ano passado inteiro. Conselheiro Paulo, depois temos inscrito o conselheiro Otílio e a conselheira Luíse, e nós estamos fechando a inscrição por já terem se manifestado 3 conselheiros conforme o regimento. Conselheiro Paulo, por favor. Eu pedi novamente a fala para alertar e mostrar uma diferença da minha fala e de todos que me antecederam. Eu, em nenhum momento, eu me pronunciei ao mérito do que está sendo proposto. Eu tenho minhas convicções e eu queria participar de uma votação. Da maneira como tinha sido encaminhado, era vamos votar, que já vai aparecer para o dia, para a próxima reunião. A minha manifestação foi no sentido, sem mérito da discussão, se eu tinha a possibilidade de votar hoje isso. Eu quero me manifestar por isso. É apenas pelo encaminhamento, não discutir o mérito ainda. Embora eu tenha elementos para discutir, mas eu não acho que deva fazer isso nesse momento. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Otílio. Tendo em vista a questão do erro ter ocorrido em relação a nós, enquanto conselho, caso, independente de que seja hoje ou não, sempre nós vamos ter vícios de votação. A minha consulta é no sentido de nós não poderíamos aproveitar, então, já que houve esse empate, os 2 candidatos? Não? Conselheira Luísa, é a última inscrita. Professor Heitor, eu sugiro que essa votação, se nós vamos votar hoje ou não, seja feita agora. Caso a maioria aprove que ela seja feita agora, nós providenciamos então um papel A4 e cada folha é uma cédula. E as pessoas votam hoje, secretamente, cada pessoa numa folha. Então, é viável fazer hoje, mas nós queremos saber se vamos fazer hoje ou não. Primeiro uma pergunta e depois a outra. Vamos encaminhar. É exatamente isso. Então, o conselho irá decidir se a eleição é hoje ou na próxima sessão, com os argumentos todos apresentados por alguns conselheiros. Eu vou submeter esta de votação hoje. Se não, depois vou fazer uma segunda votação para a eleição no mês que vem. A que tiver maior número de votos, evidentemente, é acolhida. Entenderam bem? Então, eu vou colocar em votação, na verdade... Pois não? Nós vamos até fazer a verificação. A conselheira está pedindo formalmente? Está pedindo formalmente? Ou não? Enquanto... Tá. Antes... nós estamos apanhando o livro lá para fazermos a verificação, mas, enquanto isso, eu lembro que o conselheiro Pagliarini, na sua penúltima intervenção, colocou essas questões e também mencionou a aprovação geral dos demais processos. Conforme ele mesmo explicou, nós, na reunião de Câmara conjunta, atribuímos uma classificação dos processos, aqueles que seriam processos de rotina, doações, etc.,
daqueles outros que poderiam ter algum tipo de polêmica. Esses de polêmica foram retirados de pauta. Então, eu estou colocando em votação, apenas para constar em ata, a votação em bloco mencionada pelo conselheiro Palharini, dos processos que passaram com parecer unânime das câmaras. Todos... Não. Veja só, houve uma solicitação, perfeito. Eu estou lembrando que antes da solicitação de verificação de quórum ser feita, o conselheiro Palharini havia solicitado essa aprovação em bloco e a discussão continuou e a gente deixou para o momento mais apropriado. Eu estou tentando, na verdade, dar prosseguimento a processos de rotina. Porém, se prevalece a decisão de verificação de quórum, nenhum problema, o presidente está aqui para cumprir. Então... Sim, claro. Sim. São antes. Isso. Perfeito. E foi o que eu procurei fazer desde o primeiro momento, nessa preocupação constante que nós temos de seguir realmente o regimento do nosso Conselho. Bom, então está sendo feita aqui Vamos fazer por levantamento de braço? Ou querem que faça Então vamos lá. Por uma questão de bom senso e de maior segurança, nós vamos fazer uma verificação nominal. Por favor, senhora secretária. Conselheiro Roberto Salles. Conselheira Alessandra. Conselheira Alexandra. Conselheira Regina Flauzino. Conselheira Ana Abraão. Conselheiro Anderson Sato. Conselheira Rosane Marendiano. Conselheiro Celso Costa. Conselheiro Eduardo Heleno. Conselheiro Fábio Passos. Conselheiro Francisco Palharini. Conselheira Francine. Conselheira Luíse. Conselheira Ida. Não? Conselheiro José Carlos Trujillo. Conselheiro José Rafael Boquerri. Conselheira Silvia Sela. Conselheiro Kleber Mendonça. Mas não está agora, então não está. Conselheiro Ézio Vieira. Não. Conselheira Marcele Guimarães. Conselheiro Mártios Vicente. Não. Conselheira Nádija. Conselheiro Norberto. Não. Conselheiro Otílio. Conselheiro Paulo Criciúlo. Conselheiro Reiner. Uau. Conselheira Selma Castilho. Conselheiro Wilson Madeira. Não. Conselheiro Saulo Cabral. Não.
Conselheiro João Luiz Pereira Domingues. Conselheiro Calbi. Não. Conselheira Gabriele. Gabriele de Souza Rocha. Não. Conselheiro José Antônio Silva Ribas. Conselheiro Ricardo Carrano. Conselheiro Fernando Toledo Ferraz. Conselheiro Geraldo Tavares. Conselheiro Dante. Conselheira Sandra Mariano. Conselheiro Alvise, Edson Alvise. Conselheiro Cresos Vinícius. Não. Conselheiro Heitor. E o conselheiro Raimundo Damasceno. Tem uma dúvida se eu ainda sou conselheiro. Será verificado. Se a posse é na próxima, depois de Rafael. É. Se não pudesse, Conselheira Lígia. Conselheiro Luiz Carlos Vieira. Conselheira Márcia Carvalho. Conselheiro Pedro Rosa. Conselheiro Bruno. Cadê o Bruno? Ah, tá. Conselheiro Vitor Moraes de Oliveira. Conselheiro Lucas Retirano. Conselheiro Rafael Carvalho. Conselheiro Ramon. E Conselheiro Vinícius. Acabou. Alguém deixou de ser chamado? Alguém não assinou? Está presente? Para votação, nós precisamos de fórum de 40 conselheiros, ok? 40 não, 50, desculpa. O quórum para votação é 50, nós temos 37 presentes. Então, não há quórum para continuar a sessão. Muito obrigado a todos e eu já aviso que a eleição será procedida na próxima reunião, dada a sua urgência e a sua peculiaridade. Muito obrigado a todos.